Temos um desafio enorme hoje. Nesta semana, trataremos da temática da política. E o nosso desafio hoje é articular três campos distintos: ideologia, política e educação. Um tema que é da filosofia política, um que é da sociologia da educação, e o outro que, digamos, é o do campo da epistemologia, para pensar e tratar especificamente do nosso objeto de estudo, que é a escola. Quer dizer, nosso desafio é articular estes três campos distintos e o farei a partir do diálogo com um autor da sociologia francesa chamado Marcel Gauchet. Marcel Gauchet tem uma obra intitulada A Democracia contra Ela Mesma. Nesse texto, ele aceita o desafio de fazer articulação entre ideologia, política e educação numa proposta de análise que se quer extraterritorial. Por quê? Porque não acontece no campo da pedagogia. Aliás, naquele contexto do final do século XX, época em que o texto foi escrito, prevalecia a sociologia de Bourdieu, que tratava a temática da reprodução, da violência simbólica, e muitas vezes prevalecia também um certo tipo de pedagogismo, que partia de um a priori bastante básico. Quer dizer, relacionava o campo da ação e o campo da representação. Do tipo, uma pedagogia libertária produzirá personalidades anti-autoritárias. A primeira crítica que Gauchet fará sobre esse campo, sobre as discussões que aconteciam nesse campo educacional, é essa relação entre ação e representação. Quer dizer, não necessariamente uma pedagogia libertária produz personalidades anti-autoritárias. E essa crítica nasce de uma crítica muito mais profunda, que é a crítica do ideário liberal. Quer dizer, a crítica que se realiza a partir deste autor francês é uma crítica que se estabelece na lacuna entre a noção ou a ideia de homem e a ideia de ideal coletivo. Quer dizer, é uma crítica do individualismo liberal. Ora, isso já abre para nós um leque de possibilidades. Por quê? Porque quando tratamos de política, acionamos sempre três grandes matrizes teóricas. Uma matriz que é a matriz hegemônica, aquela que domina, que é a liberal. Uma matriz que se quer adversarial, que surge com dois autores. A gente estuda isso em sociologia, em filosofia política, Chantal Mouffe e Ernest Laclau. É uma matriz conhecida como a terceira via, Anthony Giddens. Se ele se ele tem a pretensão de fazer a crítica da educação a partir desta grande matriz hegemônica política no Ocidente, ele vai tensionar, digamos, a matriz que domina. Qual é a matriz que domina? A liberal. E o fará mobilizando o conceito de ideologia. Por quê? Porque é justamente o conceito de ideologia que faz esta articulação entre o campo da representação e o campo da realidade. O conceito de ideologia, ele, digamos, tem várias facetas. Ideologia pode significar a perenização de uma situação histórica limitada, pode significar não reparar na necessidade, quer dizer, de apreendê-la erroneamente como uma espécie de contingência insignificante, mas Gauchet, quando vai trabalhar esta temática, ele pensa justamente nessa relação
entre representação e realidade no campo político liberal. E aí, daí ele resgatará o papel das representações sociais. A tese é muito básica. Quer dizer, no campo político liberal, a ênfase gradativa no desenvolvimento das autonomias, quer dizer, da emancipação dos seres, da autonomia intelectual e moral dos indivíduos, concomitantemente ao esvaziamento no plano da representação social de uma certa potência coletiva. Deixe-me explicar. E aí, nesse sentido, já encaminharemos um debate fundamental sobre política. Um autor chamado Norberto Bobbio, em vários textos, eu me lembro perfeitamente de um deles, ele faz uma arqueologia do conceito de sociedade política na modernidade. E essa arqueologia nos remete diretamente a uma figura, Aristóteles. Aristóteles parte do seguinte a priori. O ser humano é um animal político. Esse animal político se encontra numa unidade política bastante elementar, a família. Essas famílias se organizam por amizades e os indivíduos que compõem as famílias se organizam por interesses. Esta organização que engloba amizades e interesses se chama polis. Quer dizer, a polis é uma totalidade multiabrangente que, digamos, incorpora famílias, indivíduos, interesses, noções, representações. Essa discussão aparece naquele texto A Ética a Nicômaco, num tratado sobre a noção de amizade. Quando os liberais, contratualistas, de Locke a Hobbes, passando por Rousseau, tematizam a questão política, partem desse mesmo a priori. Esta representação política de nós mesmos terá o seu auge num filósofo chamado Hegel. Daí Hegel, quando vai pensar política, vai pensar justamente nesse campo de representação. Família, quer dizer, a unidade política mais elementar, sociedade civil, esse espaço que organiza interesses muitas vezes conflitivos, Estado. Esta, digamos, entidade que regula famílias e interesses diversos. Quando Boucher vai tratar de educação, mobilizando o conceito de ideologia, ele olhará justamente para esse modo de representação do Estado. Daí resgatará a noção de educação tradicional. E o que era educação tradicional, dirá Gaucher, senão um modo forte de representação do Estado que se especializaria, quer dizer, que se especializa na formação de indivíduos. Ora, na sociedade política liberal moderna, contemporânea, o Estado é esta entidade a conferir identidade política aos indivíduos. Quer dizer, você não tem identidade política, identidade social, sem essa figura que é o Estado-nação. E no modelo de educação tradicional, o Estado é uma entidade bastante forte. Quer dizer, uma entidade que tem a primazia, mas esta primazia se traduz na formação de indivíduos, que não percebem que, no plano da ideologia, a educação ela é correlata a um certo processo de individualização. Só que acontece alguma coisa na passagem do século XIX para o século XX, este é o argumento principal de Boucher, que muda este modo de representação. Lembrem-se que o Estado, no século XX, ele se tornará objeto de crítica das mais distintas vertentes teóricas. Quer dizer, o próprio liberalismo fará a crítica do Estado, anarquistas farão a crítica do Estado e socialistas farão a crítica do Estado.
O que acontece, segundo Goucher, é uma metamorfose no plano da representação. O Estado deixa de ser esta entidade multi-englobante, quer dizer, o Leviatã, e se torna um subsistema social. Daí, toda a teoria social que se constitui a partir do final do século XIX, Durkheim, por exemplo, e os autores que se seguirão, não trabalharão mais com a noção de que o Estado é esta entidade a conferir identidade política, cidadania aos sujeitos, mas sim a sociedade. Quer dizer, substitui-se o termo Estado pela noção de sociedade. Só que há uma artimanha aqui, que Goucher nomeará como antinomia da razão liberal. É que se no plano da representação o Estado, digamos, deixa de materializar essas aspirações, a totalidade do corpo social, quer dizer, deixa de conferir identidade política aos indivíduos, no plano das práticas há um reforço daquilo que Foucault chama de biopoder. Quer dizer, este Estado que se torna invisível nas práticas sociais regulará cada vez mais a vida dos indivíduos naquilo que é mais básico e naquilo que é mais elementar. Essa é a grande contradição do modelo liberal. O Estado se torna invisível, quer dizer, as relações sociais se apresentam a nós como espontâneas, mas, por outro lado, há uma regulação cada vez maior da prática dos indivíduos. Uma regulação, repito, ao nível do corpo. Um teórico chamado Foucault dará o nome a esse tipo de regulação biopoder. Outros preferem o termo biopolítica. E o que é exatamente biopolítica? Quer dizer, há aqui um deslocamento da noção de cidadania para a noção de biopolítica. O que significa exatamente isso? Biopolítica tem a ver com um certo tipo de política que se exerce diretamente sobre o corpo dos indivíduos. É claro, Foucault, quando vai fazer essa discussão, ele olha para a loucura, quer dizer, o grande ensaio de Foucault é fazer uma genealogia da loucura, ou a história da loucura. Logo, uma instituição bastante específica surge na modernidade, que é o hospício. Estudará os presídios, quer dizer, um tipo bastante específico de regulação dos corpos, quer dizer, num diálogo com um filósofo chamado Bentham, ele vai tratar dessa dimensão do biopoder, o panóptico, e, não por acaso, as escolas. Daí a gente pode avançar um pouco no argumento de Goucher. O que são as escolas exatamente? Esse espaço de regulação das práticas sociais, a conferir identidade política aos indivíduos, quer dizer, conferir cidadania por meio da biopolítica ou do biopoder, com níveis de regulação cada vez mais eficientes e eficazes ao longo do século XX. E aí Goucher vai dizer, com um detalhe, Goucher dirá, com um detalhe, essa regulação hoje é marcada pela invisibilidade. O poder do Estado, nesse sentido, ele se torna, digamos, transparente aos indivíduos. Tanto que pouco problematizamos a questão do Estado, a questão dos currículos, a questão das relações entre professores e alunos, a questão, digamos, das instituições sociais. Há um gradativo processo de naturalização das práticas sociais com, digamos, o fortalecimento da biopolítica. As práticas sociais, elas se tornam transparentes aos indivíduos, inclusive suas relações de poder, as hierarquias que dela emanam. Quer dizer, os indivíduos não se dão conta dessa dimensão da biopolítica que se exerce pelo biopoder. É claro, Goucher é um sociólogo weberiano, ele faz esse tratamento da questão da biopolítica por meio da análise da escola em relação à noção de ideologia,
mas ele olha para outras instituições também, entre elas a família. E perceberá que é exatamente isto. Se fizermos uma arqueologia da família, a antropólogo carioca sobre o Rio de Janeiro, um antropólogo carioca chamado Luiz Fernando Dias Duarte, ele dirá que a família é exatamente isto. O locus da formação original de indivíduos livres, iguais e autônomos, mas ao mesmo tempo estruturada hierarquicamente. Quer dizer, se por um lado a família tem uma estruturação hierárquica muito forte no início da modernidade, com o advento da política liberal, para Locke, por exemplo, havia uma hierarquia na família, permeada por relações de gênero. Quer dizer, somente homens, de alguma maneira, estavam aptos a exercer plenamente a cidadania. As mulheres, não. O pensamento liberal, ele não nasce necessariamente igualitário. O pensamento liberal é atravessado por hierarquias. Nesse sentido, a família é a instituição hierárquica por excelência, digamos, a formar indivíduos emancipados e autônomos. Nesse sentido, as antinomias da razão liberal, segundo Gaucher, terão rebatimentos nas mais diversas instituições do mundo moderno. Família, escola, aqui aparecem a nós como exemplos claros. Se tomarmos o artigo 205 da nossa Constituição, encontraremos a finalidade da educação. Quais são as finalidades da educação? Abre aspas. O pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Ora, vamos tomar essa hipótese de Gaucher como verdadeira. Que instituição, digamos, se torna fiadora da preparação, quer dizer, da formação da cidadania dos indivíduos, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho? A escola. A escola como uma instituição fundamental do Estado, para citar o Toussaint, como uma espécie de aparelho ideológico do Estado. Então, a escola aqui é a materialização ideológica de uma visão política bastante concreta, que é a visão de mundo liberal. Tem por finalidade preparar sujeitos, quer dizer, indivíduos aptos para, digamos, um determinado cenário. E o cenário é o cenário da produção e reprodução da vida social, digamos, o mundo do trabalho. Na década de 1990, haverá uma grande metamorfose nesse sentido. Alguns diriam que um aprofundamento dessa antinomia da razão liberal com o advento do neoliberalismo. Por quê? Porque o neoliberalismo, enquanto fábrica de sujeitos, para parafrasear Foucault, ele aprofundará essas lógicas de invisibilização do Estado, de biopolítica e biopoder, preparando indivíduos para o mundo do trabalho, mas por meio da acentuação exacerbada de sua individualidade. Esse é o grande paradoxo. Eu acho que esse é o grande argumento de Gaucher. Quer dizer, ênfase nas competências, nas habilidades. Quer dizer, desde cedo nós nos preparamos fazendo cursinhos, contratando explicadoras. Quer dizer, nós nos preparamos para um mundo do trabalho marcado pela flexibilidade, pela fluidez, tentamos intercalar, quer dizer, entrecruzar vários campos de habilidades e competências, mas é o Estado, a grande entidade, a preparar esse cenário. Eu acho que a ênfase na dimensão ideológica aqui é que o Estado, a nós, é invisível nesse sentido. Quer dizer, nós não discutimos mais políticas educacionais, porque é como se elas não existissem. Mas essa é a grande ideologia do modelo liberal. Quer dizer, do ponto de vista liberal, as instituições se tornam invisíveis aos sujeitos. Quer dizer, o modo de subjetivação se torna invisível aos sujeitos
embora ele se torne cada vez mais eficiente. Quer dizer, a eficiência do sistema, digamos, ela é inversamente proporcional ao modo de representação da força e eficácia do Estado. Nesse sentido, quando o Boucher fala de antinomia da razão liberal, ele está tratando exatamente desses paradoxos. A gente vive numa sociedade que se quer pós-política. Pós-política é um conceito ideológico por excelência. A noção de pós-política tem a ver com a ideia de que a política já não é mais dominada pelo campo da ideologia, que a política ela pressupõe um certo domínio de um campo específico desse saber, que é o campo dominado por uma certa instrumentalidade racional, operativa, lógica. E, do ponto de vista da pós-política, alguém poderia perguntar: por que vocês estão conversando sobre isso? Muito mais importante do que ensinar a pensar é ensinar a fazer. Investir em cursos técnicos, investir na especialização dos sujeitos, quer dizer, tensionar o campo das práticas. O campo da reflexão, ele perde, no contexto marcado pela pós-política, da sua dimensão, digamos, ontológica. Perde por quê? Porque predomina um tipo de representação de sujeito bastante específico, que é o sujeito constituído na fábrica neoliberal de sujeitos. Não por acaso, quando disciplinas como sociologia e filosofia apareceram no debate público, logo após o processo de redemocratização, um presidente sociólogo resolveu vetar o projeto de lei que, digamos, tornava possível o ensino de sociologia e filosofia na educação básica. Mas por que fez isso? Porque predominava esse modo de representação neoliberal, que é, digamos, a formação ideológica por excelência de um tipo de liberalismo que se aprofunda cada vez mais, que, digamos, se apresenta como que por meio de um Estado invisível. Lembrando que, se de um lado há o nível da invisibilidade do Estado, por outro, os níveis de regulação de desvio do poder se aprofundam cada vez mais. Hoje, por exemplo, em alguns países, a gente vive num contexto de pandemia, alguns estados conseguem controlar, inclusive, a posição geográfica dos sujeitos por meio de dispositivos GPS. Quer dizer, não basta apenas ter uma identidade civil, um CPF, quer dizer, importa saber exatamente onde esse indivíduo está. E com a lógica da excepcionalidade instalada a partir de 2001, quando os atentados aconteceram, quer dizer, instala-se uma espécie de estado de exceção permanente, esse nível de regulação se tornará cada vez maior na sociedade. Mas essa regulação, repito, é invisível aos sujeitos.